Olá, aqui é o Fábio Magnani do Equilíbrio Duas Rodas e hoje nós vamos falar sobre a solução computacional do movimento da moto. Primeiro, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, acionarem o sininho para receberem notificações de novos vídeos e, se gostarem desse vídeo, que deixem o like aí para eu saber se eu devo continuar ou não. Esse material daqui de hoje, né, a aula de hoje é baseada numa apostila que eu uso na disciplina, que é essa que está aí, né, Solução Computacional do Movimento das Motos. Quem quiser pedir o PDF é só mandar um e-mail para fabio.magnani@ufpe.br que eu envio, né? O vídeo de hoje não é bem uma substituição de uma aula, né? Como eu sempre falo, na aula os alunos perguntam, nós desenvolvemos o programa na hora, daí é bem mais interativo, mas pelo menos que sirva como motivação, né? Para quem quiser depois pegar a apostila e estudar sozinho, ou então me perguntar e por aí vai. Então vamos para a aula, tem um PowerPoint aqui que eu vou mostrar para vocês. Então essa é a aula de Solução Computacional do Movimento das Motos. Deixa eu colocar aqui. Então vamos lá. Primeiro, né? Na aula passada nós vimos essa apostila daqui, que é a Física Básica das Motos. Nessa apostila nós fizemos o balanço de forças, eu vou rever isso aqui rapidamente na aula de hoje, e chegamos numa equação que rege o fenômeno da moto. Então, nós chegamos numa equação que diz, se eu acelerar, a moto vai aumentar tanto a sua velocidade, ou vai empinar, ou vai fazer alguma coisa assim. Só que a gente não conseguia resolver essa equação, só em alguns casos muito simples. Então, o principal objetivo dessa aula é conseguir resolver essa equação, mas principalmente achar uma solução computacional mais ou menos genérica. Em outras palavras, fazer um programinha que vai servir, depois da aula de hoje, que é bem matemática, vai servir para a gente complicar um pouquinho o nosso problema, colocar um modelo de piloto mais inteligente, um motor mais realista, sem grandes preocupações com a matemática daí. Então vamos apostar um pouquinho na matemática hoje e depois a gente pode se preocupar mais com a física, que é o objetivo. Então, como eu falei, né, a disciplina de hoje é baseada nessa apostila daqui, que é a Solução Computacional do Movimento das Motos. As duas vocês podem pedir por e-mail. E nessa apostila tem nos apêndices, né, tem duas listagens relativamente pequenas e que vocês podem pedir também, né? Depois eu vou explicar direitinho como que é isso daqui. Bem, isso aqui é uma aula de engenharia, então eu espero que quem estiver acompanhando mesmo saiba resolver uma integral, uma equação diferencial ordinária simples e tal. Só que mesmo quem não é engenheiro talvez não entenda muito bem essa parte, mas acho que pelo menos vai poder entender por que nós estamos fazendo isso e vai conseguir mexer no programinha, vai conseguir simular moto, saber o que acontece quando eu mexo na massa, quando eu aumento a potência. Então, porque o programa computacional é muito simples. Então, a física vai dar para entender, mesmo que não dê para entender exatamente por que matematicamente a gente está resolvendo daquele jeito. E principalmente, para quem não fez engenharia, que sirva para ficar motivado para estudar cálculo e entender para que essas coisas servem e por que a gente pode fazer coisas bem legais em engenharia, porque a gente sabe fazer essas contas, né? Então, que sirva como inspiração. Aqui. Essa aqui, então, é só o conteúdo da apostila. Basicamente, né, a introdução que eu estou fazendo agora, a estrutura do texto também, eu vou explicar agora. E ela tem... deixa eu mudar aqui a caneta. Ela tem essas partes, né? Nessa equação geral, a gente vai fazer uma revisão rapidinha das forças, que foi visto na aula passada. Depois nós vamos resolver a solução analítica de problemas simplificados e vamos obter a solução computacional de problemas dessimplificados e dos mais realistas também. Por que tem essas duas, né? Eu vou discutir bastante a diferença entre solução analítica e computacional. A analítica ela tem algumas vantagens, só que nós não conseguimos resolver problemas mais complicados, por isso que nós precisamos da computacional. Mas nós não vamos direto na computacional, primeiro porque ela não é tão precisa, a gente precisa ter uma certa confiança na precisão dela. E também nem sempre ela nos ensina tão bem quanto a outra. Então é legal conhecer as duas e de novo, né, essa aula eu acho que vai servir para lembrar a gente lá de cálculo por que às vezes nós usamos um tipo de solução, por que às vezes usamos outro e a beleza das duas, né? E depois vamos aplicar esse modelo computacional
Vamos aplicar em coisas relativamente simples, mas, de novo, né, esse modelo computacional, que é simples, essa solução computacional, ela vai servir depois para um monte de coisas que a gente vai fazer nas próximas aulas. Então, é legal a gente parar um pouquinho, esquecer um pouquinho da física por enquanto, ver um pouquinho de matemática, se bem que sempre a matemática vai ser explicada do ponto de vista físico, né, do comportamento da moto, para depois aproveitar bastante, tá? E tem várias listagens aqui. Isso aqui eu não vou apresentar na aula de hoje, mas só, bem, as duas listagens estão aqui, isso eu vou mostrar, desses apêndices, né? Só que ele na apostila tem algumas alternativas para a solução analítica e algumas alternativas para a solução computacional. Então, para quem estiver estudando depois, talvez possa se interessar por isso, né? Por que eu resolvi de um jeito e não resolvi do outro, por exemplo. Tá? Mas aqui não é bem o foco dessa aula rapidinha que a gente está tendo. Né? Então, vamos lá. Resumindo a aula passada. Deixa eu mudar a caneta de novo aqui. O que nós tínhamos então? A moto, essa daqui, ela está submetida a várias forças, né? Então, forças que o piloto controla. Ele pode acelerar a moto, ao acelerar a moto, a reação da Terra é jogar a moto para frente. Ele pode frear a moto, tentando reduzir a velocidade dela. E a moto ainda tem, né, algumas resistências que o piloto não controla, que é a resistência aerodinâmica, devido ao movimento do ar. A inércia, né, que é a variação da velocidade. Para variar a velocidade da moto, eu preciso de uma força, né, F é igual a MA. A força de rolagem, que tem a ver com a deformação do pneu, né, com a energia que eu tenho para isso. E tem a gravidade, né? A gravidade, a gente decompõe em duas componentes, uma componente perpendicular ao movimento, que isso vai ter uma influência grande depois no atrito, no empinamento, e uma longitudinal ao movimento. Essa daqui, essa parte, ela dificulta o movimento na subida, ajuda o movimento na descida, e essa componente aqui, perpendicular, ela é contraposta por essas duas normais aqui. Bem, a gente viu isso na aula passada e conhece bem de física, né? É só um resumo. Então, olhando aqui para a equação matemática que representa essas coisas daí. Nós temos aqui, então, segundo a lei de Newton, a aceleração da moto, né? Faltou uma massa aqui nessa equação, depois eu coloco, massa vezes aceleração, é igual, né? A força de propulsão, tentando fazer a moto ir para frente, essas outras forças são negativas. A força de frenagem na roda traseira, a força de frenagem na roda dianteira, o arrasto aerodinâmico, a resistência à rolagem e a componente horizontal da gravidade, né, na direção do movimento. Esse aqui é o balanço de forças na direção Y, na direção perpendicular ao movimento. Então, a força, essa componente Y da gravidade tem que ser contraposta pelas duas normais. E esse daqui, deixa eu apagar aqui as coisas que eu fiz. Essa terceira equação é um balanço de momentos, né? O que significa isso? Cada força dessas, por exemplo, essa força daqui, da gravidade, ela tende a rodar a moto nessa direção aqui em relação a esse ponto. Já a força aerodinâmica tenta rodar nessa direção. Então, a força, como elas não atuam na mesma linha, algumas forças tendem a rodar a moto para um lado, outras para o outro lado. E, para que ela não rode, esse balanço aqui tem que ser respeitado, e faltou um igual a zero aqui também. Então eu tenho, né, que as forças têm que se equilibrar na direção X, na direção Y, e os momentos também têm que se equilibrar para que a moto não vire. Como a gente viu na aula passada, né, o que importa para a gente é a massa combinada do piloto mais da motocicleta. A potência é a potência máxima do motor vezes um alfa, então esse alfa é como eu represento o motoqueiro acelerando a moto. A força inercial é a massa vezes a aceleração. A força de propulsão, então, é a potência sobre a velocidade. E as duas forças de frenagem são controladas por esse beta dianteiro e beta traseiro, que são formas que nós temos de representar o acionamento dos freios. Então, o piloto, nesse modelo, ele controla a moto com alfa, que é acelerando a moto, e com beta dianteiro e beta traseiro, que é freando os dois freios da moto, né? Vamos lá, isso aqui a gente viu na aula passada, por isso que está rápido. Daí nós chegamos nessa equação diferencial aqui, que a gente quer resolver. Ela está um pouquinho diferente da aula passada, porque na aula passada,
essa aceleração aqui, né? Aqui está certo, né? Aqui a massa está aqui. Só aquela equação que estava errada, que eu esqueci de colocar a massa. Essa equação daqui, ela, como eu falei, né? Ela envolve a força para frente de propulsão, força aerodinâmica ou rolagem para trás e as forças de frenagem. O que eu fiz aqui nessa equação foi onde tinha força de frenagem, eu coloquei já as normais, né? Então, por isso que ela ficou tão grande assim. Mas basicamente, o que importa para mim, essa aqui é a força de frenagem principal. E esse termo todo aqui é um termo que leva em conta só o fato das duas rodas não frearem do mesmo jeito. Então, se o cara apertar, usar o freio diferente na dianteira e na traseira, tem uma certa correção. E aqui também tem uma certa correção por isso, por ele não usar do mesmo jeito. Mas a equação é basicamente essa, né? Se eu quiser acelerar a moto, ou eu acelero, né? A resistência aerodinâmica tenta frear a moto, a resistência à rolagem tenta frear a moto, a gravidade, no caso subida, tenta frear a moto, e o freio, obviamente, tenta frear a moto, e o piloto ele controla a moto pelo alfa e pelo beta, acelerador e freio, né? Bem, a gente viu isso na aula passada, vamos continuar aqui, o nosso objetivo é resolver essa equação aqui nessa aula. Bom, o que nós vimos na aula passada também? Que essa equação diferencial, né, lá de cima, que rege o fenômeno, ela pode ser escrita ou desse jeito aqui, com dv dt, ou aqui embaixo com a. Porque a aceleração é igual à variação da velocidade com o tempo. Só que aqui tem um grande truque que nós usamos na aula passada para conseguir resolver essa equação. Porque quando eu resolvo ela aqui em cima, eu não sei nem como que é dv dt e nem como é v. Por isso que eu tenho que resolver essa tal de equação diferencial. Aqui embaixo não. Se eu conhecer v, eu posso calcular A. Se eu conhecer A, eu posso calcular V. Algebricamente, eu coloco no computador, coloco um, calculo do outro lado, ou o contrário, inverto essa equação sem problema nenhum. Por que eu consigo fazer isso aqui de uma maneira tão fácil e vou me meter a fazer isso aqui de uma maneira difícil? Porque essa equação, do jeito que ela foi feita aqui, eu só consigo achar esse tipo de relação. Se a aceleração for tal, a velocidade vai ser tal. Só que eu não sei se a aceleração é aquela, não sei quando que a aceleração vai acontecer daquele jeito, né? Vai acontecer esse tipo de comportamento. Então eu consegui até usar essa equação aqui de baixo para resolver. Se o cara estiver acelerando tudo e não estiver mais acelerando, quer dizer, ele chegou na velocidade máxima. Eu posso calcular a velocidade máxima como nós vimos na aula passada. Para que aceleração e que velocidade que vai acontecer da moto empinar? Mas são instantes, só pontos onde eu sei a aceleração ou a velocidade, ou um dos dois, e consigo calcular outra. E eu não sei quando que vai acontecer o empinamento no tempo, eu não sei quando que a moto vai atingir a máxima velocidade e por aí vai. Então, de novo, né? A aula passada, a solução da equação algébrica foi interessante para resolver alguns pontos, só que nós queremos saber todos os pontos, nós queremos saber como que a moto, a velocidade dela evolui durante toda a trajetória e a gente vai ter que resolver essa equação aqui, a diferencial de cima. Um exemplo aqui entre como resolver equações algébricas diferenciais, só para lembrar vocês de cálculo. Então, aqui, né, eu tenho aceleração igual às forças e aqui dv dt igual às forças. Lembrando que a força de propulsão depende de V e a força aerodinâmica também depende de V. Então, na realidade, eu tenho uma incógnita aqui que é V. Aqui eu finjo, né? Aqui eu minto que eu sei, eu finjo que eu sei a velocidade e calculo a aceleração, né? Como se as duas não tivessem uma coisa a ver com a outra. Mas vamos lá. Aqui tem um exemplo de equação algébrica, genérico, né? Daqui que eu estou fazendo aqui. Por exemplo, eu tenho essa equação algébrica aqui. 2x é igual a x ao quadrado menos 1. Eu quero saber qual o valor de x que satisfaz essa equação. Daí posso isolar o x, usar a Bhaskara e chegar nesse número aqui. X é igual... Eu achei dois valores. 1 mais raiz de 2 ou 1 menos raiz de 2. O que significa isso geometricamente, né? Aqui eu tenho a reta 2x, que está do lado de cá, e aqui x2 menos 1, que está aqui. Esse ponto que eu achei foi o ponto de encontro, ou os dois pontos de encontro. Então, resolver uma equação algébrica é achar um ponto, ou achar alguns pontos específicos. A equação diferencial não é bem isso, né? Então, por exemplo, o que eu tenho aqui? Uma equação diferencial. dy dx é igual a y. Eu não quero achar o ponto de y. Eu quero achar, né? dy dx, lembrando, é a variação de y com x, é a derivada. Então, eu não quero achar aqui um valor de y. O que eu quero achar aqui é qual é a função y, a função inteira. Eu quero saber o gráfico de y. Qual é aqui y e qual é o x? Que função é essa entre todas as possíveis funções? Tal que, quando a derivada dela, a inclinação dela em todos os pontos é igual a 3 dividido por ela naquele ponto específico. Para isso, nesse caso, né, existem várias técnicas. Nesse caso aqui dá para resolver relativamente fácil, que é integrar dos dois lados.
E eu tenho que a função y igual mais ou menos 6x menos 6x0 mais y0 ao quadrado, que são as condições iniciais, que são esse ponto aqui. Essa função respeita essa equação diferencial em todos os pontos. Em todos os pontos, a inclinação aqui dessa curva é igual a 3 dividido pelo próprio valor dela naquele ponto. Né? Então, de novo, resolver uma equação diferencial é achar... Deixa eu desenhar aqui para ficar bem claro. Resolver uma equação algébrica é achar um valor, ou alguns valores específicos. Resolver uma equação diferencial é achar uma função inteira, que é o que nós queremos. Na aula passada, a gente trabalhou com a equação desse tipo. Eu só consegui achar de novo, né? Vou lembrar só alguns pontos. Só quando a moto empina, só quando a moto faz babalu, só quando a moto perde aderência, só quando a moto está na velocidade máxima na curva, só alguns pontos. Agora não, né? A partir da aula de hoje, a gente vai conseguir saber todo o movimento da moto, que é isso que interessa pra gente. De novo, não tem como fugir, vamos resolver essa equação diferencial. Só um detalhe que eu vou colocar aqui, né? Tem um vídeo importante, porque às vezes as pessoas fazem comentários quando assistem essas aulas e falam assim, que besteira, eu sei andar de moto sem física. Pô, primeiro, isso aqui é uma aula para engenharia, não é uma aula para pilotagem. É claro que a pilotagem envolve questões muito mais complicadas que só a física. A pilotagem real inclui a física, mas também tem, é claro, a parte psicológica, a parte sociológica, cultural e tal, né? Mas só para deixar claro, tem um vídeo interessante no YouTube, meu, que é esse Maneiras de Analisar as Motos, e que eu comento lá, né, como a gente pode analisar a moto, até esqueci de colocar aqui, né, mas analisar a moto de uma forma mais alta ainda, né, que é uma forma cultural, econômica, histórica, que é no início dessa disciplina. Mas também a gente pode analisar a moto no tráfego real, numa competição, numa pista de teste, numa bancada de laboratório ou resolver a solução matemática, que é o que a gente está fazendo na aula de hoje. Quando eu venho, é claro que daqui para cá eu vou ficando cada vez mais realista, cada vez melhor, porque o que eu quero na realidade é saber o comportamento da moto no mundo real. Só que o problema é que quando eu vou vindo para cima, os experimentos vão ficando cada vez mais não reprodutíveis. Então, por exemplo, eu pego uma moto e vou testar no tráfego. Quando eu for testar outra moto em outra condição, ela não vai estar exatamente na mesma condição. Por isso que é importante a gente fazer testes também. Testar no mundo real e testar em laboratório e tal. A vantagem da solução matemática é que a gente não precisa... a solução matemática, embora ela seja simplificada, mas ela permite a gente fazer modificações rápidas. Então, ele pode fazer muito mais testes do que em experimentos. É uma solução barata. E ela nos dá a relação entre quando a gente monta uma equação matemática, a gente entende melhor a relação entre as variáveis. Fala assim, quando eu mexo isso, acontece isso. Às vezes, experimentalmente, não é tão fácil achar a relação entre uma variável e outra. Bem, é claro que então, o que a gente tem que trabalhar é com todos esses métodos aqui, né? Fazer a parte matemática da moto, depois testar em laboratório, em pista de teste, em competição, situação de tráfego, na economia, na sociedade, na cultura, todas elas. Nenhuma maneira de analisar a moto dessas substitui a outra. Todas são necessárias. Em particular, essa aula de hoje é sobre a solução matemática, né? Só para deixar claro que eu não estou defendendo que as soluções matemáticas substituam todas as outras análises, mas ela é importante também, né? Então vamos lá. Agora, eu quero resolver, então, aquela equação diferencial. Nós já entendemos qual é a diferença entre uma equação algébrica e uma equação diferencial. Numa eu acho um ponto, no outro eu acho uma função, uma trajetória toda. Só que nós temos duas maneiras de resolver achar a solução daquela equação diferencial, achar aquela função que satisfaz a equação diferencial. No nosso caso, achar a trajetória da velocidade que respeita a segunda lei de Newton, né? Existe a técnica... deixa eu colocar aqui. Existe a solução analítica e a solução computacional. Na analítica, a gente faz na mão. Na prática, a gente faz na mão, resolve integrais, resolve diferenciais, manipula algebricamente, né? E na computacional, a gente faz um programinha para resolver, achar a solução. Vamos ver qual é a diferença entre as duas, né? As duas são soluções, mas não são exatamente... não podem ser usadas sempre. Então, qual é a vantagem da solução analítica? Primeiro, ela, em geral, ela é compacta, ela é pequena, né? O programa de computador tem centenas, o nosso não, vai ser pequenininho, mas qualquer programa tem milhares de linhas.
você bate o olho e você não consegue ver a relação direta entre uma variável e outra. Uma solução analítica, muitas vezes, ela tem... Você vê velocidade ao quadrado aqui, vê a potência aqui, vezes o tempo. Você consegue falar assim, pô, quando eu mexo a potência, vou mudar a velocidade. Ela diz coisas para você. Porque a matemática, ela não é só uma ferramenta de cálculo. A matemática, ela é uma linguagem. Quando eu coloco aquelas forças ali, daquele jeito que eu coloquei no começo da aula, na aula passada, além de eu estar criando uma ferramenta para prever o que vai acontecer com a moto, eu estou dizendo para vocês o que está acontecendo. É muito mais fácil olhar para aquilo ali e falar assim, pô, a força aerodinâmica ela é contrária ao movimento. Ela está dizendo isso, ao invés de estar dizendo em palavras, ela está dizendo com matemática, com a linguagem matemática, que é muito mais compacta, muito mais objetiva. Então, a gente tem que ver a matemática, às vezes como ferramenta de cálculo e às vezes como linguagem. Né? Então, primeiro, ela é compacta, a solução analítica me diz alguma coisa, ela me diz como as variáveis se relacionam umas com as outras. Ela independe dos parâmetros, então eu resolvo uma vez e depois eu posso mudar, por exemplo, a massa da moto, eu posso mudar a potência da moto e não vou ter que resolver de novo, então ela é legal. Eu posso, se eu estiver interessado em saber qual é a velocidade no instante 10 segundos, eu calculo ela para aquele tempo. Não preciso calcular sempre a partir do começo, né, desde o começo do movimento. E como ela é mais compacta, ela é menos propensa a erros grosseiros, né, de digitação, de manipulação algébrica, de lógica, do que um programa muito grande. Então ela tem essas vantagens também. E ela, em geral, é claro que eu tenho soluções analíticas aproximadas, mas em geral ela é bem mais precisa. Eu tenho muito mais certeza que ela é a solução da equação diferencial do que uma computacional que normalmente é aproximada à solução. Bem, se é tão boa assim, essa solução analítica é tão boa, por que eu preciso de uma computacional? Primeiro, basicamente porque eu não consigo achar solução analítica para problemas mais sérios. Eu só consigo resolver computacionalmente. Então, essa é a grande razão de usar um método computacional. Porque a solução existe para métodos mais complicados e a solução não existe para métodos mais simples, a solução analítica. Então, essa é a primeira razão de todas. Segundo, porque, embora eu tenha que calcular todas as vezes, eu mudo a massa, tenho que rodar de novo o programa, eu mudo a potência, tenho que rodar de novo o programa, se a equação for do mesmo tipo, né, eu posso, como nós vamos ver aqui, eu posso usar basicamente o mesmo programa. Quando eu mudo o tipo, né, por exemplo, eu mudo a resistência quadrática na equação diferencial aerodinâmica para uma cúbica, por exemplo, não é o caso, né, mas se fosse, ou a rolagem, por exemplo, a resistência à rolagem vai ser constante, ela é função da velocidade. A solução analítica muda completamente, eu tenho que resolver de novo a equação. No caso da computacional, eu posso mais ou menos manter o mesmo algoritmo. Então, por isso que na aula de hoje a gente vai montar esse algoritmo aqui, esse programa, para resolver, achar a solução computacional, e ele vai servir para um monte de aulas daqui para frente. A solução analítica não. Mesmo a gente vai resolver só para um problema bem simples, e mesmo assim vale só para aquele problema. E terceiro, né? Dá trabalho para caramba, mas a equação, ou a solução computacional, o trabalho quem tem é o computador, não é a gente. Então a gente põe ele para rodar, não é o nosso caso aqui que demora alguns segundos só, mas por exemplo, alguém vai rodar, quer descobrir como que se vai chover amanhã, daí tem que resolver todo como vai ser o vento e tal. Daí coloca no computador, o computador fica lá dias e dias. No caso de amanhã não, tem que ser um dia, mas fica 24 horas rodando, um supercomputador para resolver essa equação computacional. Em geral, o que esses métodos computacionais fazem é transformar uma equação diferencial, que eu não sei resolver, em milhares, milhões de equações algébricas simples que o computador resolve uma a uma, um monte de vezes, como a gente vai ver. Né? Esse é o truque. Agora, se, por outro lado, né, se eu estou pegando a caneta aqui, se essa computacional é tão boa assim, o computador que tem o trabalho, pode ser usado em qualquer tipo de equação, por que eu vou usar analítica também? Por que é legal saber analítica, né? Principalmente porque eu tenho mais segurança de que ela é precisa. Como eu falei, a computacional ela é aproximada. Então, é legal em alguns casos que eu sei resolver analítica, eu resolver, porque daí eu resolvo aquele caso simples no computador e vejo se os resultados batem. Daí isso me dá uma certa segurança no meu método computacional. É mais ou menos por isso que a gente tem as duas. Né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar um caso simples aqui. Essa aqui é a equação que eu queria resolver. Só que é complicado, eu não sei resolver ela analiticamente. Nesse caso, eu até saberia resolver,
mas depois começa a complicar quando tiver marcha e tal, né? Por isso que a gente está fazendo com computacional. Então, deixa eu pegar um caso simples aqui. Primeiro, eu vou dizer aqui, nesse caso, aqui, resistência nula, que ela não tem resistência aerodinâmica, não tem resistência à rolagem, não tem resistência gravitacional, o cara não está freando, não está freando, não está freando. Pronto, dessa equação fica desse jeito aqui. Daí como é que eu posso resolver? Passo o V para um lado, o dt para o outro lado, integro dos dois lados e tenho essa, que a velocidade é a raiz de 2p, vezes ΔT. Primeiro, né, aquilo que eu estava falando, essa solução aqui é bem simples, tá vendo assim, olhando para ela, né? Ela cabe numa página, tal, não preciso de várias linhas de computação, e ela me diz algumas coisas, né? Por exemplo, aqui, ó, que PDT, que é a energia mecânica do motor, é usado para aumentar a energia cinética, né? A massa está aqui, a energia cinética da moto. Então, como ela não tem resistência, toda a energia do motor é usada para aumentar a energia cinética da moto, como esperado. Mas se eu não soubesse isso, por exemplo, essa equação, nessa forma, teria me dito isso, que é o que eu estava dizendo antes, né? Às vezes a solução analítica, ela te ensina certas coisas, como que as variáveis se relacionam, né? Ou então aqui fica bastante claro. Se eu aumentar a potência da moto, aumenta a velocidade e por aí vai, né? Nesse caso daqui, eu não anulei todas as resistências, mas eu disse que elas eram constantes. Peguei um valor médio só, né? O que não é bem verdade, porque aqui o cara pode frear mais ou menos, e a resistência aerodinâmica principalmente varia com a velocidade ao quadrado, mas só para um caso mais simples para resolver. Daí o que eu faço? Eu passo o V para um lado, dt para o outro lado, e aqui eu tenho que resolver essa integral. Daí tem várias formas, na apostila tem várias formas para resolver isso daqui. Eu posso resolver na mão, posso olhar numa tabela, por exemplo, a tabela Shawn de integrais. Posso usar um software como o Wolfram, o Alpha do Wolfram. Daí está tudo lá na apostila mostrando as várias formas de resolver isso. Bem, mas eu obti uma solução, né? Essa equação aqui me dá como que o V varia com o tempo. O problema é que o tempo está aqui. O resto tudo é constante, né? Potência da moto, no caso, é constante, resistência. O tempo está aqui, só que o problema é que a velocidade está aqui e está aqui também. E eu não consigo obter uma expressão bonitinha como essa, né? V é função de t. Aqui o V aparece em dois lugares e eu não consigo isolar esse V daqui. Isso aqui é chamado de uma equação transcendental. Então, eu preciso resolver isso aqui numericamente. Então, mesmo que a solução seja analítica, nesse problema daqui, eu tenho uma expressão matemática para ela. Ela não é tão bonitinha como era aqui antes, né? Já é maior. E, além disso, eu preciso de um método computacional para resolver. Então, começa a perder um pouco a razão de ser, né? Então, por isso que a gente resolve para casos bem simples, para casos minimamente complicados, a gente já começa a resolver computacionalmente, né? Daqui a pouco não é nenhuma questão de dar trabalho, daqui a pouco eu não vou saber resolver mesmo esse problema. Aqui está a solução daqueles problemas lá, a solução analítica. Então eu tenho aqui a solução sem resistência nenhuma, daquele problema sem resistência. Depois, na curva 2, quando eu coloquei as resistências, né, constantes ainda, né, não é uma resistência real. Por exemplo, com a aerodinâmica aqui não varia com a velocidade ao quadrado. Caiu bastante a velocidade máxima, é claro, porque agora eu tenho resistências, né? Aqui é como que a velocidade varia com o tempo. E aqui, e só como exemplo, eu coloquei uma outra moto que também com resistências, mas aqui eu reduzi a massa dela pela metade. Cadê? Isso, a massa aqui, antes era 250, a massa combinada piloto-moto, agora 125. Daí dá para ver o efeito que, por exemplo, que a massa tem sobre o movimento da moto, né? A grande diferença se dá aqui no início, a moto mais leve acelera bem mais rápido, e depois essa diferença vai diminuindo pouco a pouco, né? Mas como uma acelerou mais rápido, depois elas vão se mantendo, né? Essa diferença de velocidade meio que se mantém constante, mas porque foi originada aqui no início, porque a aceleração era bem maior para a moto mais leve. A gente vai ver esse fenômeno depois na solução geral. Bem, a gente pode também resolver computacionalmente esse problema. Vamos ver como que é. Esse não é bem o método que a gente vai usar, mas esse é um método mais fácil de explicar. Então o que a gente faz? Eu quero resolver o problema que está aqui. Variação da velocidade com o tempo é uma potência constante nesse exemplo. E aqui eu tenho resistência constante. Então eu estou resolvendo aquele problema que a gente resolveu analiticamente no slide passado.
Qual é a definição de derivada? Né? A derivada de v com t, esse exemplo lá de cálculo, é a diferença da velocidade no tempo t mais ΔT menos a velocidade no tempo t. Então, é essa diferença dividido pelo tempo, mas quando esse ΔT tende a zero. Então, é muito instantânea essa variação aqui. Qual é o rolo, qual é a enganação que a gente faz aqui no método numérico? Nesse método, por exemplo, que é de Euler. A gente vem aqui e tira esse limite aqui. E fala assim, ó, vamos mentir para ele aí. Eu não vou usar o limite, não. Porque o limite é infinitesimal, esse ΔT é muito pequenininho. Vamos usar um ΔT pequeno, mas não infinitesimal, não quase zero. Vamos usar um tempo de 1 segundo. Vamos tentar resolver calcular essa derivada, né? Por exemplo, eu tenho aqui a velocidade no tempo. Vamos calcular essa variação com a velocidade no tempo t, a velocidade no tempo t mais ΔT, mas vamos aproximar essa variação por uma reta aqui. Vamos ver se dá certo esse negócio, né? Então, isso aqui é a grande aproximação que a gente faz. O problema é que quando eu faço isso, né, daí eu tenho aqui que a variação vou aproximar a variação da velocidade com o tempo por uma diferença finita, não mais infinitesimal. Quando eu faço isso, né, isolando o v em t mais ΔT aqui, lá naquela equação de cima, eu tenho, né? Eu fico que o v no tempo t mais ΔT é igual ao vt, que estão aqui os dois, né? Só que tem esse v aqui. O que eu faço com esse v? Como que eu avalio esse v? Porque, por um lado, eu tenho a velocidade vai variar de um tempo t mais ΔT, tempo t até t mais ΔT. Essa velocidade aqui, debaixo da potência, ela é mais parecida com um ou mais parecida com o outro, né? Vamos nesse exemplo aqui que a gente chama de método de Euler, vamos fingir que essa velocidade, ela, pelo menos nesse 1 segundo entre uma equação e outra, que ela é igual ao tempo anterior, que ela permanece constante, né? Então aqui eu tenho um programinha que basicamente faz isso. Então o que eu faço aqui? Bem, eu tenho todos os dados do problema, força de resistência, velocidade inicial e tal. E aqui que está o programa na realidade, né? Eu estou dizendo que a velocidade em cada tempo, que está aqui, é igual à velocidade no tempo anterior, aqui, mais isso aqui, P sobre M, F res e tal. Quando eu faço isso, esse método fez o quê? Ele transformou essa equação diferencial aqui, que eu não sabia resolver, em um monte de equações algébricas como essa daqui. Porque agora, ao invés de resolver achar por integral essa função v, o que eu faço? Eu calculo v no tempo 2 em relação a v no tempo 1. Daí 3 em relação a 2, 4 em relação a 3. E vou calculando os tempos. Assim por diante. Quem vai ter esse trabalho vai ser o computador, não sou eu, né? Vamos ver se dá certo esse negócio. É claro que a gente teve que fazer essa aproximação aqui. O que eu tenho então? A solução que eu encontrei foi essa daqui. Eu achei para esse problema com resistência constante duas soluções, a analítica e a computacional, que é aquele programinha lá, com aquela aproximação que eu fiz de Euler, que vai calculando ponto a ponto. Daí o que eu tenho, né? Essa preta aqui embaixo é a solução analítica, que é a que eu confio. Essas outras aqui, 1 e 2, são soluções que eu encontrei computacionais, mas mexendo no ΔT, né? Mexendo naquela aproximação. Quanto maior for o ΔT, quanto maior o passo entre uma velocidade e outra, menos contas eu tenho que fazer. Então, por exemplo, aqui em cima, eu separei a velocidade, o tempo total de 10 segundos em 20 tempos. Então, cada ΔT é 0,5 segundo. Daí eu só calculo 20 vezes aquela equação. É rapidinho. Só que o problema é que olha o erro que eu tive. Porque a velocidade, de novo, a velocidade não é constante enquanto eu passo um tempo para o outro. Aqui nesse tempo 2, eu separei, eu dividi o tempo em 100 segundos. Daí não ficou tão ruim, mas ainda não está batendo com a solução real, com a solução analítica, que é a solução que eu confio. E finalmente nesse daqui, eu dividi o tempo em 1000 segundos, né? Cada ΔT é 0,01 segundo. E daí eu achei uma solução boa. Então, o que o método numérico faz? Ele transforma a equação diferencial, aquela integral tal, num monte de equações algébricas que eu resolvo e eu tenho que colocar no computador. Quanto mais equaçõezinhas algébricas eu tiver, melhor é a precisão, só que mais tempo eu preciso para resolver o problema. Claro, de novo, o nosso problema não faz diferença nenhuma, ele é muito simples, né? Mas se eu for resolver um problema de escoamento, de aerodinâmica, começa a diferença entre um método computacional e o outro pode ser resolver em um dia ou em um mês e por aí vai, né? Mesmo com computadores muito grandes.
Então é um problema complicado do analista, que é esse, é decidir qual é o peso que ele quer entre a precisão da solução e o tempo que ele vai demorar para fazer aquele cálculo, ou o computador que ele tem disponível. Né? Se ele tiver um computador com mais memória, um computador mais rápido, ele vai conseguir resolver problemas com maior precisão. Então sempre é uma decisão, é toda uma área da engenharia que estuda isso, como resolver essas equações computacionais. Existem também um monte, a gente não vai ver aqui, um monte de métodos computacionais para resolver essas equações. Alguns são mais rápidos, outros são mais simples, alguns funcionam bem num caso, outros funcionam bem em outros casos. De novo, isso aqui é toda uma área de pesquisa, né, usada para isso daí. Aqui na apostila, nós vamos usar um método que eu vou apresentar para vocês, de um pacote computacional, só que tem essas várias soluções que estão no apêndice. Um método chamado Euler, que é esse daqui que eu mostrei, um método implícito e um método de Runge-Kutta. Daí eu mostro discuto um pouquinho essa questão de precisão, de malha, de complexidade do algoritmo, para vocês entenderem um pouco essas questões, né? E tem um monte mais de detalhes, né? Esse ΔT que eu uso aqui, ele não precisa ser uniforme. Eu posso fazer, onde está mais erro, eu posso fazer ele bem refinado. Onde não tem muito erro, eu posso fazer mais grosseiro. Daí tem um monte, de novo, uma vida de estudos para lidar com essas coisas, né? Isso aqui é só uma motivação. Tá, vamos lá. Nós vamos usar então aqui na aula esse método aqui esse pacote chamado Scilab. Tá aqui. Esse é um método bem usado na engenharia, né? Um pacote bem usado na engenharia. Ele é parecido com outro que chama MATLAB, só que o MATLAB é pago, esse Scilab é gratuito, por isso que eu estou usando ele aqui. Tá? E ele tem um compilador, tem um editor, mas eu posso fazer meu programinha e fazer os gráficos e pronto. Ele é bem fácil de usar, mas quem quiser pode usar o Scilab, pode usar o MATLAB, que é pago, pode usar o Octave, que também é parecido com o MATLAB, que é gratuito, e pode programar na sua linguagem favorita. Pode em C, C++, Fortran, e usar um pacote computacional para resolver a equação diferencial. Ou então, como está no apêndice, pode desenvolver o seu próprio método computacional, implementar. Né? Aqui eu vou tentar fazer da maneira mais simples possível, porque, de novo, o nosso objetivo é lidar com a física das motos e não com a matemática das motos, só que a gente precisa resolver a matemática. Então vamos resolver da maneira mais simples possível. Voltando então ao nosso problema. Esse Scilab, ele usa essa função aqui, ODE, que é para resolver um sistema de equações diferenciais. Então eu preciso, para poder resolver o meu problema, eu preciso escrever ele de um jeito que essa função entenda. Então o que eu preciso? Né? Primeiro, as variáveis... aqui, deixa eu voltar. Eu quero resolver essa equação diferencial aqui, que é dv dt é igual a uma função d. Essa função d é uma função qualquer, de qualquer problema que eu vi até agora. Né? É o lado direito da equação diferencial. E a gente vai colocar também uma segunda equação diferencial aqui, dx dt igual a v, porque aparentemente a equação diferencial que nós estamos resolvendo ela não é função de x, a velocidade é função só do tempo. Mas só que eu vou querer depois ter um modelinho em que, por exemplo, o piloto ele acelera mais ou menos dependendo da posição da pista, porque pode ter uma curva, pode ter uma placa. Eu posso querer mudar também o aclive, né, a subida, pode ter subida num lugar, descida em outro lugar. Então vamos deixar esse programinha mais genérico para lidar com isso. Então eu quero resolver esse sistema de equações diferenciais. Esse aqui é o problema geral que eu quero resolver. E esse daqui, eu sempre vou usar esse daqui, que é a relação entre x e v, porque dx dt é a velocidade. Né? A velocidade é a variação da posição com o tempo. De novo, né, essa função ODE do Scilab, ela precisa das variáveis desse jeito aqui, organizadas desse jeito. Então a gente cria um vetor Q, onde a primeira linha tem a variável x e a segunda linha a variável v. Só que a gente pode resolver usar isso aqui para qualquer número de equações. No nosso caso, nós temos duas equações diferenciais. O tempo é um vetor que eu crio também. Então, esses tempos aqui, T1, T2, T3, TTF, é uma entrada do método. E aqui que eu vou dizer quantos pontos eu quero avaliar, para colocar no gráfico depois, e qual é o tempo inicial e qual é o tempo final. Daí eu posso fazer o gráfico. Eu quero de 0 a 100 segundos. Eu coloco nesse tempo aqui. E preciso de uma função S, que retorna. Né? Toda vez que eu entro com x e com v,
ela retorna qual é a velocidade e retorna qual é aquele lado direito da equação diferencial. Ele avalia aquele lado direito da equação diferencial. Aparentemente dá um certo trabalhinho fazer desse jeito aqui, mas daí o meu programa vai ficar genérico. Eu vou poder usar para qualquer caso, desde que eu consiga escrever para o meu caso específico esse D aqui, essa função D, que é o que nós vamos ver de agora em diante. Então, por exemplo, se eu quisesse resolver aquele problema com resistência constante, como que é a minha equação diferencial? É dV dt, potência sobre a velocidade, mais as forças resistivas médias. Quem que é o D? O D é sempre o lado da direita aqui da equação diferencial. Pronto. Então eu crio uma função que retorna, eu entro com x e com v. Ela retorna o próprio v e retorna o lado direito da equação. Só isso. É essa parte só que eu vou ter que mudar. O resto fica todo igual. Calma que já vai ficar fácil, eu vou explicar para vocês no programa. Bem, esse daqui então é o programinha. Não é a ideia explicar todo ele, mas vocês têm lá no apêndice, depois vocês vão ter que pegar a apostila e estudar. Mas basicamente o que ele faz? Essa tabela daqui, ela está dividindo o programa, está dizendo mais ou menos quais são os blocos do programa e qual é a linha deles. Nesse caso aqui eu quero resolver esse problema, dV dt é P sobre a massa, né? Sobre a velocidade mais as forças resistivas, então a força de propulsão mais as resistivas. Como eu falei, né? Essa função D é o lado direito da equação diferencial e eu tenho que criar uma função S que retorne isso daqui. Então vamos lá. Primeiro, né? O que eu faço para o MATLAB? Isso aqui é o primeiro bloco que é só falando para ele, limpa a tela, limpa as variáveis e tal. Essa parte daqui eu vou colocar as variáveis iniciais, os parâmetros. Então o que eu estou dizendo? Eu quero começar da posição 0, quero que a velocidade seja baixinha no começo, o tempo final de 10 segundos, a potência máxima do motor é 22 mil watts, que é 30 cavalos, a força resistiva é essa, estou dizendo quais são os dados. E essa que é a função que me interessa, que é a função S, que é aquele bloco C que está aqui, ó, a função S. É esse que eu vou mudar depois o tempo todo. Essa função S, ela tem aqui dentro, a única parte que me importa é isso aqui, ó, é o D. É esse aqui. Eu explico para ela como calcular o lado direito da equação diferencial. Eu digo para ela que equação diferencial que eu estou resolvendo. Né? Todo o resto aqui é meio que acessório. O que eu estou dizendo aqui? Para ficar mais fácil de ler, ao invés de usar Q de 1 e Q de 2, que são esses vetores aqui, eu falo assim, o Q de 1 é o X e o Q de 2 é V. Mas não é necessário isso para o computador. Eu podia ter usado Q1 e Q2 direto. Isso aqui é só para, quando eu estiver lendo essa equação aqui de baixo, para ficar mais fácil. Isso aqui é o X, isso aqui é a velocidade, né? Só isso. E daí ela retorna sempre, né? O F1, que é o V, e o F2, que é o D, que é isso daqui. Mas, de novo, né? Deixa eu falar mais uma vez. O que interessa para mim é essa função aqui, ó, é o D. É isso que eu vou mudar de um programa para o outro, né? De um problema para o outro. Depois eu vou resolver problemas mais complicados, variando só essa parte daqui. E depois aqui embaixo, terminando, né? Aqui é onde eu chamo o método computacional do Scilab, o ODE. Como eu falei para vocês, né? Eu digo quem é velocidade, posição inicial, tempo inicial, o vetor de tempos que eu quero resolver, e aqui tem esse S que ele chama aquela função que me interessa. De novo, o que me interessa na função S é como ele calcula esse D daqui. Tá? E depois aqui embaixo ele faz o gráfico, tal, coisas assim, para ficar bonitinho. Né? Depois vocês olhem lá na listagem, tem tudo isso daí resolvido, e às vezes mexendo no programa você tem que mexe na potência, mexe na velocidade e ver o que acontece, vocês vão aprender. Né? De novo, o que importa é ver esse programa como módulos, comandos para o sistema, entrada de dados, a função S, chamada do solver, e a parte de resultados de gráficos. O que importa para mim é essa função S, principalmente porque lá dentro tem a função D. É lá que eu digo que equação que eu estou resolvendo, se é problema com resistência constante, resistência variável, resistência nula e por aí vai. Agora vamos tentar resolver o nosso problema com resistências variáveis que a gente tinha visto na aula passada, que é o que importa para mim. Né? De novo, aqui está como que é o formalismo do Scilab. E aqui vamos ver se fica claro como, ao resolver problemas bem mais complicados, a solução computacional é muito parecida. Né? Então, qual a ideia aqui? De novo, né? Isso aqui é a parte do Scilab genérica. Eu quero resolver um sistema como esse, que eu tenho V igual a dx dt, e uma equação diferencial específica. Isso que muda de problema para problema. Essa variável Q é uma forma de organizar as duas variáveis x e q, tem que especificar em que tempos que eu quero avaliar a equação diferencial,
e tenho que criar uma função S específica que tenha o meu lado direito da equação diferencial. E eu chamo a equação, o solver, né, que é quem vai resolver a equação diferencial para mim. No meu problema com resistência variável, eu tenho aquela equação grandona que a gente viu na aula passada, né, que o dV dt depende da propulsão, da resistência aerodinâmica, resistência à rolagem, a força gravitacional na direção X, frenagem, eu posso frear diferente, todo mundo. Para simplificar, o que eu fiz? Eu peguei esse ΔT aqui, esse lado direito aí, e chamei de D. Para escrever desse jeito aqui, dV dt é igual a D. E lembrando, né, que cada força dessa daqui eu posso escrever, né? A força dinâmica é Ka vezes V ao quadrado, a resistência à rolagem, por aí vai, tá bom? Então é isso que eu quero fazer, é esse problema que eu quero resolver. Vamos ver como é que fica o programa para isso daí. O programa tem a mesma estrutura, então, né, eu só aumentei aqui. Ele tem uma parte inicial, que está aqui no bloco A, que eu dou comandos ao sistema, limpa a tela, faz coisas assim. Depois entro com todos os valores. Agora tem mais dados, só que o que eu quero, a ideia é a mesma. Eu entro, né, qual é a massa, qual é o coeficiente aerodinâmico, qual é o ângulo da pista, né, qual é a distância do centro de gravidade, a roda traseira, tudo que a gente viu na aula passada, todos os dados que vão entrar nessa equação aqui, né, que eu quero resolver. Ele é um pouquinho maior, vou mudar para a próxima tela. Deixa eu ir para a parte aqui. E essa é a minha função S, que é o que me importa. Na função S, como eu falei antes, o que importa mesmo é a função D. É só isso que eu precisava modificar. É isso que vai dizer que eu estou resolvendo o problema. Esse problema específico e não o problema anterior. Toda a parte que tem antes aí dessa função D é só para eu não escrever direto nela, para ela não ficar imensa, para eu entender o que está acontecendo. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Por exemplo, aqui eu estou dizendo que alfa é 1, beta é 0 e beta é 0. Então isso aqui é o que eu estou chamando de modelo do piloto. Né? Eu podia escrever direto aqui na equação, isso daqui, né? Colocado direto na função D o alfa, mas quis deixar aqui. Porque desse jeito fica claro que eu estou modelando um piloto, nesse caso, que acelera e não freia. Na próxima aula, por exemplo, a gente vai querer modelar um piloto que é mais esperto, que ele tenta chegar a tal velocidade, frear antes da curva, não deixar a moto empinar. A gente só vai mexer essa partezinha do programa aqui, dessa função S. O resto está todo pronto, porque a função D vai ser a mesma, a equação D, característica D vai ser a mesma, porque as forças são iguais, o motor vai ser o mesmo e por aí vai. Depois aqui, o modelo do motor. Nesse caso, ele é muito simples. A potência do motor é um valor constante. A potência máxima é um valor constante. Eu só regulo com alfa. No motor real, como eu já comentei na outra aula, o que acontece? No motor real, a potência máxima, em função da velocidade, né, porque eu tenho as marchas, ela é assim. Daí eu vou ter que modelar isso aqui. Posso modelar termodinamicamente, pode ser o resultado de um dinamômetro, por aí vai. Daí, se eu quiser modelar isso daí certinho no meu programa, o que eu faço? Eu só coloco aqui, aí vai ser uma constante, coloco aquela curva dali, que é o que a gente vai fazer na outra aula ainda. Aqui é onde eu digo o valor do θ, do coeficiente de atrito do vento. Aqui eu estou modelando a pista. A gente vai fazer nessa aula ainda. Eu vou falar assim, agora eu quero que até que eu tenho uma subida em tal parte, uma descida em tal parte, eu venho aqui e modelo nessa parte aqui. Né? Aqui são só as variáveis auxiliares, o cálculo das forças, para a equação D não ficar muito grande. E pronto, o D. Então, de novo, é muito simples modelar uma moto complicada usando uma estrutura como essa. O finalzinho do programa é igual ao do outro, da outra versão mais simples, que é a chamada, aqui eu chamo a equação, o solver da equação diferencial, e aqui é onde eu faço os gráficos e coisas assim de saída. Então, de novo, né? Isso aqui não é uma aula para vocês aprenderem exatamente como mexer nesse programa. Vocês vão ter que baixar o Scilab, testar, implementar o programa, mas a ideia é essa, que sirva como inspiração e que sirva meio como organização para onde olhar da listagem. Né? Onde que nós estamos? Bem, isso aqui eu tinha, por alguma razão, pintado antes, mas vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Isso daqui, então, agora, vamos aplicar esse modelo que a gente achou computacional para ver para que ele serve. Né? Então, primeiro, né, essa solução, algumas soluções nós já resolvemos. Essa daqui, a primeira, é fazendo todas as resistências zero, mas no problema
no problema, nesse método geral. Eu vou lá só mudo o CR, o KA, os coeficientes para ver se dá zero. Então, aqui eu quero ver se essa solução computacional é igual à solução analítica que eu tinha resolvido para o caso com resistência nula. E daí, como eu tinha dito antes, essa é uma forma de testar se esse meu programa está funcionando. Porque em alguns casos eu conheço a solução analítica. E daí eu posso comparar. Nesse caso daqui, segundo, só tem a resistência à rolagem. Né? Baixou um pouquinho. É um caso de resistência constante, também tem solução analítica, também posso comparar para ver se funciona. E esse é o que me interessa, né? Que é o caso em que eu tenho todas as resistências, aerodinâmica e tal. É isso que eu queria simular o tempo todo. Isso e coisas mais legais nas próximas aulas. Essa de baixo aqui é parecida, né? Também é levando em conta todas as resistências aerodinâmicas e tal, mas mostrando só o efeito que tem a inclinação. Essa daqui, a moto está numa subida de 15 graus, então ela não consegue atingir os 140 graus, ela atinge só os 140 km por hora, né? Ela atinge só 90 km por hora, só mostrando a física, como eu posso mudar. Fazendo uma comparação com a aula passada, o que nós resolvemos na aula passada? Porque na aula passada, o que eu falei? Eu fui lá e falei assim, nesse caso aqui, eu falei assim, eu tenho um caso em que alfa é igual a 1, eu estou acelerando o máximo possível, e a aceleração é 0. E daí eu quero saber qual é a velocidade que eu tenho, qual é a velocidade máxima da moto. Daí eu obti na aula passada, usando a equação algébrica, eu não sei resolver a equação diferencial. Só que eu achei só esse ponto aqui, 139,1. Agora eu estou resolvendo a equação diferencial e tenho todos esses pontos aqui, né? A trajetória toda da moto. Então, é como eu não fiz aqui nessa apostila, mas é como se cada ponto desse, a gente pode extrair isso daí, eu tivesse uma tabela grandona, com todas as normais, com todas as forças aerodinâmica, rolagem, com alfa, beta, com uso da normal, a força centrípeta de cada ponto desses daqui. Né? Nós podemos calcular em cada ponto. Tá? E esse aqui é um outro exemplo, no caso em que a gente tinha dito que a aceleração era 3, se não me engano, e a velocidade era 80 km por hora, e daí nós tivemos esse ponto daqui. Tá? Então, só para fazer essa ligação entre a aula passada e essa. Né? Bem, daí a gente pode fazer estudos agora físicos com esse modelo computacional. Nesse caso daqui, essa curva 1 aqui, é a curva a de baixo, né? É a curva com os dados base, né? Que a gente está resolvendo até agora, com todas as resistências. Essa 2, na 2, o que eu fiz foi baixar a massa pela metade. Então, na curva 2, a massa foi dividida por 2. Para ver o efeito, né? Como eu tinha comentado antes com vocês, diminuir a massa da moto significa fazer ela acelerar muito, mas quase não tem influência na velocidade máxima dela. Mas ela acelera bem mais rápido. Então, esse é o efeito. Ter uma massa menor no veículo faz com que ela acelere mais rápido. Por isso que as motos em geral são bem menos potentes que os carros, mas aceleram mais rápido, porque a massa delas é menor. Mas não tem um efeito muito grande na velocidade final. Por outro lado, aqui na curva 3, né, se eu agora voltar a massa de 250 kg, mas diminuir o arrasto aerodinâmico, o coeficiente de arrasto aerodinâmico por 2, daí eu tenho o contrário, né? Não muda muito a velocidade no início, mas muda muito no final. Então, mexer na aerodinâmica tem uma maior influência na velocidade máxima, porque a resistência aerodinâmica, que é a força aerodinâmica, que é proporcional à velocidade ao quadrado, ela tem uma importância muito grande para velocidades mais altas. Então, mexer na massa, eu vario mais a aceleração, mexer no arrasto aerodinâmico, eu mexo mais na velocidade final. E essa última curva aqui, a 4, é interessante. Essa curva, na realidade, é obtida de duas formas diferentes, que dão o mesmo resultado para esse caso. Nesse caso, a curva 4, né, a velocidade em função do tempo, ela eu posso obtê-la, né, a partir da 1, dobrando a potência. Então, a potência é o dobro. Então, eu tenho uma potência, ao invés de 30 cavalos, eu tenho uma potência agora de uma moto de 60 cavalos. Então, ao invés da velocidade máxima ser 140 km por hora, agora vai ser quase 180 km por hora. Essa é uma forma de melhorar a moto. Mas eu também posso conseguir exatamente a mesma curva fazendo as duas coisas que eu fiz antes, que é reduzindo a massa pela metade, que aumenta a aceleração, e reduzindo o fator aerodinâmico pela metade, que aumenta a velocidade final. Então, nesse caso aqui, específico, né, pelo menos no caso em que não tem ação da gravidade, que ela está na horizontal e que não tem rolagem, ou a rolagem é constante, não varia com a velocidade, eu tenho o mesmo efeito. Ou tendo um motor o dobro, uma moto mais cara,
mais pesada e que consome o dobro. Então eu posso aumentar a potência em 2 para conseguir essa velocidade e aceleração, ou eu posso ter uma moto mais inteligente, uma moto bem mais leve e uma moto com uma boa aerodinâmica. O efeito é o mesmo, dobrar a potência do motor ou reduzir o arrasto aerodinâmico e a massa pela metade, né? A gente pode escolher. Nesse caso aqui agora, eu estou fazendo modificações só para mostrar, introduzir o que nós vamos ver nas próximas aulas. Aqui eu estou fazendo algumas modificações no programa. Então, lá naquele programa, do jeito que ele estava feito, eu tinha que... o alfa era sempre 1 e o beta era sempre 0. Agora não, né? Agora, se o x... Eu mexi lá no programa, na função S. Se o x for menor que 2.000 metros, né, 2 km, ele acelera pela metade e não freia. E se o x for maior que 2.000, passou de 2.000 metros, ele não acelera e freia pela metade. Então é isso que eu obtenho, né? Até ele chegar em 2.000 metros. Ele vai acelerando, acelerando, acelerando. Ele não chega mais 140 km por hora de velocidade máxima, porque agora o alfa é 0,5. E depois, quando ele chega em 2 km, ele freia. Tem que tomar um cuidado que a nossa equação matemática, do jeito que ela foi escrita lá, ela permite que a velocidade seja negativa, o que numa moto real não existe. Então precisa tomar um certo cuidado quando fazer os gráficos para, se por acaso ela começar a dar resultado de velocidade negativa, a gente dizer que a velocidade é 0, né? Que ela não vai para trás. Tá? Porque na nossa equação a gente não colocou esse caso. Aqui é um outro caso que eu mudei o modelo da pista, também para mostrar o que a gente pode fazer. Que é quando o x é 1.000 até 1.000, o θ é 0. Depois, se ele for maior que 1.000 e menor que 2.000, é menos 15 graus, é uma descida. Se não, se for maior que 2.000, ele é 15 graus. Então acontece isso, né? A moto está no plano, com alfa igual a 1. Chega até quase a velocidade máxima de 140. Na descida, vai para 180 km. Ou 90, sei lá, tem que ver os dados na apostila aí. E depois, na descida, ela atinge velocidade máxima de 90 graus, de 90 km por hora, tá? Que é o esperado. Claro que a gente não precisa calcular matematicamente para saber que vai acontecer isso, né? Que a moto não corre tanto na subida quanto na descida, mas a gente pode calcular essa velocidade, pode estimar sem fazer uma moto real, né? É claro que a gente tem que testar a moto depois, mas a gente pode fazer um projeto inicial usando as equações matemáticas. Aqui é estudando a frenagem. A moto sempre freia, ela começa com 80 km por hora. E depois o alfa é igual a 0 e o beta traseiro e dianteiro são iguais a 1. Né? E na aula passada, a gente tinha calculado esse caso, a gente tinha resolvido a equação diferencial, que é um caso simples, mas sem resistência nenhuma. E a gente tinha obtido essa curva daqui, essa curva 2. Na curva 1, nós temos o resultado desse modelo com resistência variável, né? Que então a gente calculou, corrigiu, né? Calculou corretamente qual é a distância de frenagem, né? Levando em conta aqui o arrasto, a rolagem e a resistência aerodinâmica. E tem aqui um outro exemplo ainda, só para mostrar, que é o caso também com resistências, mas aqui ele está numa subida, né? Uma subida de 15 graus, mostrando que a gente já sabia que numa velocidade, numa subida, eu consigo frear numa distância menor do que no plano, né? Tá? Então, só mostrando como eu consigo corrigir os resultados da aula passada, usando esse modelo. E aqui, mostrando também esse modelo, mas nesse caso, a diferença entre essas curvas é: essa daqui, a curva 1, é a frenagem. Todas as curvas aqui têm todas as resistências, mas nessa daqui, a gente freou com os dois freios, o dianteiro e o traseiro, do mesmo jeito. Na curva 2, o piloto ele freia só com a roda dianteira. Vocês lembram, né, que a gente comentou na aula passada, que o que acontece quando a gente freia é que o freio ele é aplicado aqui embaixo, na parte traseira, né? Na parte traseira das rodas, só que a inércia, ela é como se ela tentasse levar a moto, né? A parte de cima da moto tenta continuar o movimento. Eu paro atrás e a parte de cima tenta continuar. Isso faz, que a gente chama de transferência de peso, isso faz com que a moto tenha uma tendência a rodar,
na frenagem, né? Ela tende a rodar para cá. Então, quando eu freio, a normal dianteira é grande e a normal traseira é baixa. Eu não tenho muito atrito na traseira durante a frenagem. Então, quase quem freia sozinho numa frenagem mais importante é a roda dianteira. Voltando aqui, então, o que a gente tem? Ali, né? Isso fica mostrado por aqui. Rodando as duas, freando, né? Com as duas rodas, eu consegui frear, sei lá, em 28 metros. E só com a roda dianteira, sei lá, em 35 metros. Não é uma grande diferença. E aqui não. Aqui eu tentei frear só com a roda traseira. Lá no meu programinha eu coloquei, né? O beta traseiro é 1 e o beta dianteiro é 0. Daí dá para ver a grande diferença, né? Assim, se eu for tentar rodar só com a roda traseira, eu não consigo frear, eu preciso do dobro da distância, mais do dobro da distância. Por quê? De novo, como a gente está vendo aqui, porque quando eu freio, o peso vai para a roda da frente e eu não tenho muito atrito disponível. A roda traseira simplesmente trava e não freia mais, né? Então a gente conseguiu usar nosso modelo para estudar isso também. Então vamos lá. O que é para fazer? De novo, isso aqui não é nem bem uma aula, né? Só uma inspiração para uma aula, né? Uma aula real seria mais lenta, com mais cuidado, a gente mexeria no programa, teria perguntas, a gente poderia corrigir, fazer outro estudo de casos. Então isso aqui sirva como inspiração, né? Então o que vocês, se quem quiser seguir um pouquinho, o que pode fazer? Pedir a apostila para mim, por esse e-mail, essa e a passada também, eu posso mandar também as listagens, elas estão no apêndice, mas para não ter que digitar, daí vocês podem pegar também. Baixar o Scilab, né? É de graça, é fácil achar, tem um endereço lá na apostila, implementar, daí pegar aquelas listagens do programa e implementar no Scilab, ver se está funcionando, rodar, e daí tentar refazer esses estudos apresentados aí. Com resistência, sem resistência, mudar a aerodinâmica, tentar mexer um pouquinho o programa para fazer aquilo que eu fiz. Ele acelera até tal lugar, depois freia, né? E dá para fazer tudo que foi feito. Modificar o código para realizar outros estudos. Então, por exemplo, se eu quiser que ele freie num lugar, acelere em outro, que o vento mude dependendo do lugar da pista, aprender a fazer aquelas pequenas modificações. Lembrando, né, sempre a gente mexe só naquela função S. Daí uma coisa interessante também, para preparar para as próximas aulas, é modificar o código, né? Porque a gente tá calculando todas as forças normais, tudo, para calcular aquela equação característica D, que é a equação diferencial. Mas seria interessante ter todas essas, extrair todas essas forças da função S para fazer os gráficos, né? Para fazer mais ou menos o que a gente fez na aula passada naquelas tabelas. Quer ver qual é a evolução da normal traseira, da normal dianteira durante a frenagem? Isso é fácil fazer. Eu não fiz porque eu queria mostrar só a parte mais básica, o programa mínimo que podia ser feito para fazer a modelagem. Mas isso aqui a gente vai ter que fazer para a próxima aula. Quem quiser já vai adiantando para aprender a mexer. E outra coisa interessante que é refazer os estudos apresentados nesse artigo daí, né? Que eu e o Saulo escrevemos, 2017, que é um programa, é um estudo sobre técnicas de frenagem, que tem um monte de casos. Se estiver chovendo, se estiver seco, a gente freia, depois faz a curva. Daí agora a gente usou um modelinho um pouquinho mais simples lá, com resistência constante. Agora dá para usar esse modelo mais legal e tentar refazer o mesmo tipo de estudo, o mesmo tipo de gráfico que tem lá. Nas próximas aulas, nós vamos mexer então naquela função S, como eu falei para vocês. Modelar o piloto, agora o piloto ser mais esperto, né? Ao invés de ele ficar só acelerando sempre ou freando, a decisão que ele vai tomar por acelerar ou frear é para tentar atingir uma velocidade específica, uma velocidade que ele deseja. Depois nós vamos ver o modelo do motor, como obter ou como representar aquela curva da potência máxima do motor em função da velocidade, levando em conta marchas, tamanho do motor, litragem, cilindrada e por aí vai. Depois uma análise multimétrica, que é pegar um determinado movimento específico da moto e ver, para uma moto, por exemplo, que viaja todo dia, o cara vai para o trabalho com tal tipo de tráfego. Quanto que custa para comprar aquela moto específica, quanto que a gente vai gastar com combustível, quanto que a gente vai perder de tempo. Por exemplo, uma moto mais potente, uma moto de 20 cavalos, ela anda mais rápido que uma moto de 3 cavalos, uma cinquentinha. Só que ela é mais barata, só que a moto mais potente é mais cara também. Então, será que vale a pena do ponto de vista financeiro? E levando em conta questões de difícil monetização, mas nós vamos fazer também, que é levar em conta, né, que veículos mais caros
apresenta um status. Às vezes a pessoa compra uma moto mais cara, não porque ela é mais rápida no tráfego, mas porque ela vai trazer status, ou ela é mais confortável, ela é mais segura. Nós vamos tentar avaliar as motos usando essas várias métricas. Depois vamos ver como que a moto se comporta no tráfego, porque até agora a gente está brincando, a moto pode fazer o que ela quer, mas no mundo real ela não pode, ela tem uma limitação, primeiro, de velocidade pela lei, e segundo, a moto ela depende da velocidade dos outros veículos, eu não posso passar por cima dos outros veículos, então eu tenho que simular todas as motos simultaneamente, ou todos os carros, para ver como que um atrapalha o outro, como que um impede o movimento livre do outro, né? Depois vamos ver a suspensão, né? Como que as molas, os amortecedores funcionam dependendo da pista. Outros tópicos técnicos, como pneus, quadro, a ciclística da moto durante a curva. E depois a gente volta para o final, volta para o começo da disciplina. Né? No começo da disciplina a gente fez um grande estudo histórico, econômico, cultural sobre as motos. Tópicos, né, que eu venho fazendo vídeos no Equilíbrio em Duas Rodas há muito tempo. E agora aqui a gente tenta meio que voltar àquele ponto lá. Né? A gente discutiu no início da disciplina questões bem gerais, de segurança, de tudo. Agora a gente tem um pouco mais de estofo computacional para tomar aquelas... para decidir, né? Por que a moto polui? Por que a moto não freia ou freia? Por que é importante que ela seja mais baixa, mais leve e por aí vai, né? Um monte de coisas que agora a gente tem um pouco mais de conhecimento técnico e matemático para tomar decisões, né? Bem, mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui. Vou mudar a página aqui. Pedir de novo, né, para vocês se inscreverem no canal, para receber as notificações. Se vocês gostaram desse vídeo, para eu saber, né, coloquem um like. Principalmente deixem comentários ou me mandem e-mails. Esse trabalho agora, principalmente nesse momento de pandemia, é um trabalho bem solitário de fazer a apostila, fazer o vídeo. Não está tendo muita aula, só as aulas virtuais, né, mas as aulas presenciais não estão tendo mais, e por enquanto. E daí, às vezes fica um pouco sem resposta de se tá legal, se não tá. Tá bom? Então, não se envergonhem, não se intimidem por fazer isso. É importante ter esses comentários, tá bom? Hoje nós vimos, então, a solução computacional do movimento das motos. Foi uma aula bem matemática, mas, de novo, é importante que agora a gente tem um modelinho computacional que serve para a gente voltar para a física, que é o que importa para a gente. Eu sou o Fábio Magnani, do Equilíbrio em Duas Rodas. Até a próxima. Tchau!